Fala galera, Linux da Marra, bem-vindo para mais um vídeo, segundo vídeo aqui do canal. Deixa o like, se inscreve aí. Sou um usuário comum, leigo, totalmente leigo, e eu tenho algumas dores do Windows que eu acredito que você deve compartilhar delas comigo. Eu tenho um PC relativamente potente, né, que eu uso para trabalhar, um computador principal. Eu tenho outras máquinas que eu uso Windows, né? E o que eu tenho percebido? Ano após ano, o Windows ele é muito pesado. Ele vem com muitas aplicações e demanda upgrade, né? Mais processador, mais memória, mais placa de vídeo e todo ano isso fica pesado. É uma máquina que era para você usar durante muito tempo, não tem funcionado assim, porque vem muita aplicação. Por mais que fale, mas está otimizando, vai melhorar, vai ter versão mais leve, essa não é a verdade, né? Então, para quem usa no dia a dia, para quem usa para trabalho, mesmo com uma máquina potente, eu percebo que às vezes eu preciso reiniciar o computador, às vezes dá algum bug, eu percebo que fica pesado, né? Principalmente quando eu uso editor de vídeo, né? E o sistema pesa, né? O sistema fica pesado. E eu vejo pessoas que têm computadores que são mais fracos, né? Computadores mais office, para escritório, para trabalho, para estudo, não usa muita coisa, talvez o Linux para você seja melhor. Eu testei algumas distribuições utilizando máquina virtual, só que na máquina virtual, basicamente eu testei mais a interface, né, para ver qual que me agradava, qual que ficava melhor. Foi o que eu fiz, inclusive gravei aqui no canal testando, né, de maneira bem leiga. Eu sou um usuário muito leigo, então aqui é de leigo para leigo, né, se você não entende nada, então tamo junto. E eu separei 3 versões para testar naquele notebook. Esse notebook aqui, travesseiro no chão, ele é uma máquina, é um Dell, um Precision, então ele tem placa de vídeo, ele tem um processador que é o Xeon, né, se eu não me engano, acho que é assim que se pronuncia, né? E eu testei algumas distribuições. A primeira distribuição que eu testei, ele está com Windows agora, tá? Ele está com Dual Boot, né, que eu acabei colocando. E eu testei o Debian, o Linux Mint, bom, acredito que é assim. E eu testei uma versão que eu acabei comprando, que eu gostei tanto, que eu comprei, que é o Zorin, né? Acho que é Zorin, a versão Pro. E dessas 3 distros que eu testei, o Debian, o Mint, testei o Ubuntu também, tá? No Ubuntu também testei Zorin, Mint, Ubuntu e o Debian, tá? O que eu percebi? Esse Debian aqui, ele foi o mais leve de todos, tá? Muito leve, muito leve. Qual que é a questão? Você vai precisar aprender um pouquinho de terminal, né? E ainda assim o terminal, né, por ter o ChatGPT hoje, que eu usei muito ChatGPT para me auxiliar na instalação das coisas, né, por um usuário mais leigo do que eu é ruim, né? Então talvez não é interessante essa distribuição, né, o Debian. O Mint, o Might e o Ubuntu, eu gostei, tá? Vem completo, né, você não precisa fazer quase nada, é legal. Só que a versão mais amigável, assim, bonita, né, principalmente para quem usa Windows e não quer ter um contraste, né, uma mudança muito grande, é o Zorin, tá? Esse para mim, ele foi a melhor versão que eu instalei aqui, que com certeza para você que é usuário comum, você que não edita vídeo, você que não usa Photoshop, para você que não vai jogar, né? Até tem umas distribuições próprias para isso, né, para jogo, até tem algumas aplicações para editor de vídeo, tem no Linux também, só que, por exemplo, no meu caso, eu uso um editor chamado Filmora. E eu encontrei no Linux, sim, um editor de vídeo muito bom, acho que é Kdenlive. Sensacional, só que a questão, tem que aprender a mexer nele, né? Tem que aprender a interface. Nada a reclamar, muito boa, roda liso, tranquilo, no notebook rodou, né, que tem placa de vídeo, no computador que eu uso roda também muito bem. Só tem que aprender, né? Então isso é um reaprendizado. E às vezes, como a gente não tem muito tempo, né, você não vai querer reaprender a mexer em toda uma ferramenta de novo, tá? Mas assim, de todas as distribuições, Zorin para mim foi a melhor, por ter uma familiaridade com o Windows e você não precisa fazer nada quando você formar. Se você for um usuário comum, ele é leve, né? Tem a versão Lite, tem a versão Pro, super leve, né? Leve, vai rodar no seu computador com certeza e é fácil de mexer, né? Você cria um pendrive, né? Pega o pendrive, faz o pendrive bootável, instala, formata, mais leve do que o Windows, com certeza vai ser melhor que o Windows, com certeza, para você que é usuário comum, né? Usa para estudar, usa para navegar na internet, assistir vídeo, né? Se você até edita um videozinho ali, tem alguns aplicativos semelhantes, né? Tem loja, né? Igual a loja do Windows, a Microsoft Store, tem em todas as versões do Linux você pode instalar a lojinha, né? Nos Zorin já vem lá com a loja bonitinha, você entra lá, digita o que você quer e ele vai te dar uma alternativa, né, daquela aplicação. Então assim, para boa parte dos usuários vai servir muito bem, é mais leve, o computador tem mais folga, né? Parece que ele respira mais, né? Para computador muito antigo, para notebook muito antigo, mais fraco, ele dá um ar, né? Ele dá um respiro.
Então, dessas 4 distribuições, com certeza eu recomendo a Zorin para usuário comum, tá? Eu acredito que é melhor. Talvez eu traga um vídeo, né? Comenta aí se você quer um vídeo. Eu posso fazer um videozinho rodando no notebook todas elas, né? Fui testando na semana. Trabalhei 2, 3 dias com cada uma, né? E hoje aí eu tenho o meu veredito, né? A melhor distribuição para um usuário ali que quer dar um fôlego a mais para o computador, quer experimentar um outro sistema, né? Todos eles são muito personalizados, né? Você encontra vídeos aí no YouTube, você pode personalizar tudo, né? Você pode fazer muita coisa. E é isso, né? Então, se você gostou desse formato de vídeo, né? Dessa opinião, deixa aí nos comentários, né? E se você quer algum outro vídeo, comenta aí também que eu me disponibilizo aí para gravar esse vídeo e trazer aqui nesse canal, beleza? Valeu, tamo junto.